Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora a gente vai entrar na aula, segundo momento da aula sobre século XIII, reclusas urbanas e escritoras beguinas. Ok? Então vamos falar da auctoritas feminina. Né? O que qual era a legitimidade que as mulheres místicas tinham para escrever ou para ensinar, para pregar, né, nesse momento no século XIII. Né? Bem, elas não podiam é, ter participar de escolas de ensino, né? Muito menos de universidade, que era uma coisa que estava surgindo nessa época. Né? A universidade estava começando nessa época. Né? Obviamente que elas não tinham permissão para serem alunas de universidade e nem de escolas eclesiásticas e monásticas, que eram o tipo de escolas que existiam antes da universidade surgir e que tinham um estatuto assim de alto grau de formação. Né? Então elas não tinham permissão para entrar nisso, então elas não podiam ter uma formação oficial, né? Porém, muitas mulheres, é claro que eram mulheres com dinheiro, né? Eram mulheres de um nível superior, de famílias que tinham dinheiro, né? E famílias que tinham dinheiro naquela época não era uma classe média, porque não existia necessariamente uma classe média naquela época, ou você era pobre ou você tinha dinheiro, né? Então era gente que tinha mais dinheiro mesmo, né? Então algumas mulheres elas chegavam a ter uma formação que era privada, que vinha de família, que vinha de ensinos privados, né? E por causa disso que não tinha uma legitimidade pública, né, para o que elas podiam fazer, elas também elas teriam que fazer um ensino no setor privado e não no público. Né? Então, essa é o que a gente chama de auctoritas. Né? Quer dizer, qual a autoridade que você tem para falar desse assunto? Né? A auctoritas feminina ela vinha sempre de um lugar humilhado, de um lugar humilde, né? E não podia ser exposta para um grande público. Né? De qualquer maneira, essas mulheres, como eu falei, elas se destacavam, elas acabavam se destacando dentro da sociedade. Né? E aí, a gente vai passar pela primeira, um fenômeno que é muito interessante, que é o fenômeno do eremitismo em geral, como eu falei, esse eremitismo fora da igreja, de gente que quer abraçar a vida religiosa e não vai esperar espaço para que a igreja legitime, então tem muitos homens que vão sair da cidade, vão viver no meio da floresta, né? Isso vai acontecer bastante. As mulheres já era mais difícil que elas pudessem, tanto quisessem como pudessem, chegar a viver assim no meio do mato. Isso era meio complicado. Né? É, fatores, né, de segurança seriam muito complicados para uma mulher viver assim, sem uma perspectiva de segurança. Né? Então, o que acontecia é que apareceu um fenômeno que a gente chama não de eremitas propriamente, mulheres eremitas, não era bem o caso de dizer assim, mas eram mulheres reclusas e mulheres que viviam uma reclusão dentro da cidade. E aí a gente chama isso de reclusas urbanas, né? Mulheres
reclusas urbanas. Uma delas, por exemplo, eu queria colocar aqui um exemplo interessante, que se chama Yvette de Huy, né? Que viveu entre 1158 e 1228, né? Você vê que é pouco tempo, né? Ela foi forçada a casar contra a sua vontade. Tá? Isso era muito comum na época, ok? Aqui nas minhas fontes não diz quando que ela se casou. Ela pode ter se casado com 10 anos de idade, 12 anos de idade, algo assim. Né? E ela ficou viúva com 18 anos, já com filhos, né? E essa coisa. Essa outra aqui, né, que também foi forçada, né, a Umiliana dei Cherky, né? De 1219 a 1286. Essa daqui ficou viúva com 22 anos. Tá? Então você vê como é que são as coisas. Nessa época, isso era comum, então a gente sabe que inclusive hoje em dia isso é um problema, né? Porque embora isso seja proibido, tem gente que faz isso, tem uma certa tradição, né, de tempos passados que, de certa maneira, mantém esse tipo de relação. Tem luta feminista contra isso, né? Tem que ter, a gente sabe disso. Mas naquela época isso era comum. Né? E ela foi forçada a se casar e depois ela resolveu abraçar essa vida reclusa. Né? A Ivete, ela resistiu a um segundo matrimônio e começou a se dedicar dos leprosos entre 1181 e 1191 e acabou abraçando uma vida mendicante. Tá? E quando ela decidiu adotar uma forma de vida religiosa, né, ela propriamente se tornou reclusa em 1194, com a permissão do abade cisterciense de Orval, e foi encerrada numa cela construída por seu pai ao lado da igreja, né, perto de um leprosário onde tinha servido na sua cidade. A Ivete é uma espécie de uma santa lega urbana. Né? E a vida dela foi escrita por um premonstratense, né, que se chama Hugo de Florefi. Você vê essa comparação, essa cooperação, né, que existia entre esses homens da igreja, né, esses homens da vida monástica e dessas mulheres. Né? E geralmente a ênfase está nas experiências visionárias estáticas. Né? Ela foi estimulada por Hugo, mas ela recusou a dizer muito sobre o conteúdo de seus arrobos. Né? Embora elas tenham tido, especialmente com a Trindade. E Hugo descreve sua união com Cristo em sua humanidade com a linguagem do amor humano, embora aderindo à insistência tradicional de que tal união com Cristo deve ser sempre breve. Né? E ela é interessante porque a Ivete, quando ela entrava nesses estados, ela também tinha momentos em que ela se recusava a ser arrebatada. Né? E aí ela afligia-se, né, com sofrimento com isso. Né? Quase como uma parturiente se agitava de um lado para o outro. Né? Suspirava como uma mulher impaciente pelo amor. Quer dizer, ela recusava, mas ao mesmo tempo ela entrava nesses estados. Né? Essas descrições dos arrobos dela eram expressões costumeiras, né, quando Hugo redigiu essa obra. Agora, esses estados estáticos não eram apenas
o deleite da própria Ivete, né? Eles visavam toda a comunidade cristã, especialmente seus amigos clérigos e aqueles citados como familiares, né? A Ivete, quando ela deixou o serviço ativo para os leprosos e ela assumiu a tarefa contemplativa, né, isso com um modelo de vida, que era o modelo de Maria, né, ela começou a ter a experiência daquilo que seria um conhecimento sobrenatural, né, e que esse conhecimento permitiria corrigir, guiar e encorajar numerosas pessoas, membros do clero e do laicato. Né. Conforme Hugo, foi com essas experiências místicas que ela, sem dúvida, concebeu o sentimento de amor que tinha pela salvação de todos. Né. Enfim, é uma figura interessante, mas mais interessante ainda é a figura de Umiliana Deicher. A figura, essa figura que é uma figura italiana. Né? Porque a Umiliana, ela tinha um interesse maior pela pela manifestação pública para os cidadãos de Florença de como viver uma vida perfeita. Quer dizer, a Umiliana ela abraçava mais essa vida de reclusa dentro da cidade e ao mesmo tempo participando da vida da cidade. Né? Participando como? Dando a mensagem da vida perfeita. Né? Então, o desejo de Umiliana de seguir a Cristo era tão completo que Deus não quis. Tem uma passagem aqui do texto, né? Deus não quis que a luz acesa ficasse escondida debaixo de um alqueire por mais tempo, e por isso colocou-a no candelabro, numa altura de vida e exemplo que pudesse iluminar todos na casa, ou seja, na igreja militante. Esse ponto ele é interessante, porque o que ele está dizendo aí? Está dizendo que embora ela quisesse uma vida de reclusão, Deus disse a ela que ela tem que fazer a reclusão do mundo, quer dizer, dos prazeres do mundo, dos valores do mundo, como eu já disse, né? Quer dizer, você sair dos valores do mundo necessariamente é você abdicar dos prazeres do mundo também, o que normalmente a gente chama de prazeres mundanos. Quer dizer, claro, né? Relações amorosas, enfim, busca de prestígio, busca de dinheiro, busca de poder, esse tipo de coisa. Né? Mas essa luz, esse brilho que a Umiliana tem, precisa iluminar o mundo. Né? Quer dizer, então ela está fora do mundo em termos de que ela segue, né, os valores de uma vida espiritual e recusa os valores da sociedade, né? Mas ao mesmo tempo como ela se destacou nessa contemplação, né? como Deus reconheceu, né, esse talento dela, esse destaque dela, então ela deve iluminar essa vida urbana com a sua reclusão em relação a ela. Né? É isso que eu coloquei aqui anteriormente, tá? Eu queria deixar mais claro agora. Eu coloquei aqui anteriormente, quando eu falei, ó, que existe cadê? O sentido social da palavra mundo, saída do mundo dentro do mundo, fusão de ação e contemplação. É nesse sentido que eu estou colocando aqui. Né? Quer dizer, existe uma saída do mundo que está dentro do mundo. Por que está dentro do mundo? Está dentro do mundo porque essas reclusas são reclusas urbanas. Mas é mais do que isso. Não é só porque elas continuam dentro da cidade. É também porque elas acabam participando da vida da cidade.
né, com a sua mensagem, né, falando as suas visões, certo? Então esse ponto é de fato interessante para você perceber esse processo de secularização da vida religiosa, né? Então Deus não quis que ela ficasse escondida, né? Ele quer que ela se coloque num candelabro para que pudesse iluminar todos na casa, que servisse de igreja militante, né? E ela, é, ela é saudada como uma maravilhosa fundadora de uma nova vida e uma santa forma de conduta, né? Igual a todas as formas primitivas de vida religiosa, aos monges do silêncio, aos eremitas da solidão e tal, e tal, e tal. A Humiliana é apresentada como exemplo clássico da forma pública, secular e democratizada de vida mística, que se tornou muito forte no século XIII. Isso é o McGinn que está dizendo, né? Ela prega a todos perpetuamente pela ação, mais que pela palavra, com seu corpo morto, de modo que ninguém, do menor ao maior, possa ter uma desculpa, dizendo que não pode servir a Deus tanto quanto possível em sua própria casa e com hábito secular, né? Quer dizer, ela é descrita como uma mestra que instrui outros com palavras, como também em sua vida, né, dando a cada um uma mensagem adequada. E aí tem essa passagem que é fantástica. Essa passagem aqui. Esse é o conselho que ela dá às pessoas que estão em torno dela. Pensai em vossa casa como a solidão da floresta, e em vossa família como animais selvagens, e vivereis entre eles como se tivesseis na floresta, guardando o silêncio e atentos à oração constante. Essa passagem, ela é engraçada, né? Porque ela compara a vida urbana com a floresta, com a violência da vida da floresta, né? Quer dizer, aquele nome daquela novela da Globo, né? Selva de Pedra, né? Não é bem isso, porque naquela época as cidades não tinham tantos prédios assim e nem prédios tão grandes assim, mas o que é interessante aqui é essa comparação assim de que você precisa viver dentro da cidade como se você estivesse na solidão da floresta. E aí vai mais longe, porque aí chama a família de animais selvagens. Por que animais selvagens? Porque eles vão te tentar, eles vão dificultar a sua realização pessoal dentro de sua vida religiosa. Eles vão querer que você case, entendeu? Eles vão querer que você seja bonita, entendeu? Que você se mostre para as pessoas, né? É, Quer dizer, e aí você precisa viver entre esses animais selvagens, que é a sua família, né? Guardando o silêncio e atento à oração constante. Quer dizer, você tem que toda hora, né, é, cuidar dessa sua reclusão ao mesmo tempo que você está com eles. Certo? É isso que ela está dizendo aqui. No caso eu não falei, né? A vida de Humiliana está aí também. Foi escrito pelo franciscano Vito de Cortona em 1217. Certo? Bem, aí depois, a próxima aqui é a Margarida de Magdeburgo. Tá? O nome dela, o nome específico assim dela, não é bem porque assim, se a gente faz a tradução do nome dessas pessoas, a gente a tradução assim para português, né? E isso é normal assim dentro da teologia, dentro desses nomes muito antigos, a gente geralmente traduz, né? A gente não vai falar o nome do francês antigo, do italiano antigo, nada disso, né? É, mas o nome dessa Margarida, na verdade, é Margareta Contracta, tá? E foi escrita
O homem que escreveu a vida dela foi Johannes von Magdeburg, né? João de Magdeburgo. Tá? Então é a vida de Margareta Contracta. Eine Magdeburger Recluse des 13. Jahrhunderts. Né? Isso aqui já é uma tradução para o alemão recente. Né? Bem, essa mulher ela é interessante porque ela era aleijada, né? Essa não casou. Né? A história é um pouco diferente. Ela era aleijada, então ela sofria de muitas dores. E aí ela produziu um trabalho espiritual de interiorização dessas dores que ela tinha, né, na situação difícil, né, de sua vida corpórea mesmo. Né? Então ela fez uma espécie de interiorização espiritual da dor corporal que ela sentia. Tá? Então era uma mística do sofrimento, né, em que você tinha uma humilhação abissal, né, abyssus humilitatis. Né? É interessante esse termo, como que ele ocorre. Então é interessante porque a Margarida superou esse estado, esse terrível sofrimento físico, interiorizando sua dor, abjeção e pobreza para fazer disso o cerne de sua experiência de Deus. Né? Como algumas outras místicas, sua mais dura pena era a consciência do pecado e imperfeição constante de sua vida. Né? Quer dizer, ela interiorizou essa abjeção, né? E isso ela chama de abyssus humilitatis, né? Quer dizer, a humilhação através da abjeção, ou abyssus paupertatis, quer dizer, a humilhação através da pobreza. Né? E que seria uma condição de total autoesvaziamento que, paradoxalmente, leva a alma para tão perto de Deus, o abyssus bonitatis. Né? E aí, quando Deus ele é chamado por esse autoesvaziamento, ele é forçado a descer e encher a alma dessa mulher, né, com ele próprio e agir diretamente nela. Ela, né, a Margarida, descreve assim: por isso, já que a alma aqui se distanciou de Deus, considerando sua própria indignidade, por esse mesmo fato ela estará mais perto de Deus. Quer dizer, já que a alma se distancia de Deus, né, por vontade própria, né, se distancia porque ela vai se humilhando, né, ela vai entrando nesse estado de abjeção, Deus é forçado a se aproximar dela porque ela está se humilhando. Né? Quer dizer, a maior humilhação ela leva à elevação. Esse motivo ele é constante nas outras beguinas. Tá? Ela não é beguina, eu ainda não estou falando das beguinas aqui, essas são reclusas urbanas, né? Não estão dentro de beguinatos. Mas esse motivo ele vai reaparecer com muita força nas beguinas e depois com os maiores místicos especulativos, né? Como Eckhart, Suso, Tauler, Ruysbroeck. Esse motivo é o motivo central da mística. Tá? Esse desejo da Margarida de experimentar uma dor maior do que dada por qualquer outra pessoa, só para provar o amor de Cristo, né? O Frei João assegura de que isso não era feito por causa de alguma esperança de recompensa. Né? Ela não quis fazer trocas ou arranjos com Cristo, mas somente mostrar a graça de Deus
que ele haveria de criar nela no céu seria mais agradável e aceitável para ela. Quer dizer, assim, ela simplesmente ela queria estar nesse estado. E aí Deus seria forçado a isso, mas não pelo desejo dela. Né? Então era uma escolha não da consolação, mas da desolação. Era isso que interessa a ela, né? Como uma vida de eremita que está tomando o caminho da cruz de Cristo. Né? Esse é propriamente o caminho que normalmente a gente chama de caminho da cruz. Né? É claro que em muitas dessas passagens a gente fica com a impressão de que talvez apareça uma espécie de um masoquismo espiritual. Né? Mas, mas o que interessa aqui é que ela está buscando sair dos valores humanos egoístas por meio do exemplo da humilhação e do sofrimento divinos. Né? Então tem uma crítica à fixação nas delícias espirituais que é encontrada em alguns outros textos da Idade Média tardia. Então existe essa crítica, ela às vezes ela também ela se coloca assim como se ela quisesse, ela pede para Cristo para não ter visões. Né? Assim, ela não quer ter aquilo que em outras místicas tem uma espécie de erotismo espiritual, a gente vai ver isso mais adiante com a Matilde. Ela não quer ter esse tipo de erotismo espiritual, ela também não quer ter visões, né? E ela fica pedindo para que não tenha. Né? Ela quer mesmo a dor, certo? Outro elemento interessante no texto é, a, que num determinado momento assim, de uma experiência de elevação, em que ela acaba tendo visões, mesmo pedindo para não ter, né? Cristo a escolhe como instrumento especial de louvor dos últimos tempos. Tanto quanto ele tinha escolhido a sua mãe, agora, a sua mãe, a Virgem Maria, ele agora escolhe a Margarida. Então, depois de toda essa humilhação, aparece uma experiência de privilégio diante de Cristo. Né? Cristo a privilegia, assim como privilegiou Virgem Maria em seu tempo. Né? Então, no texto aparece a posição da reclusa como mais alta do que qualquer outro santo. Né? E que é explicada com muito cuidado dentro do texto em termos da promessa de Cristo de cumprir 4 desejos que ela expressasse a respeito de seus poderes de intercessão pelos outros. Então, assim, toda essa humilhação servia para depois ela poder consolar e orientar as outras pessoas no caminho espiritual. Né? Basicamente tinha essa finalidade. Né? E aí, com isso, a Margarida se torna uma espécie de corredentora com Cristo. Tá? Tem uma passagem do texto aqui que diz: com exceção de mim apenas, ninguém jamais espiou pelo mundo em seu coração como tu. Tá? Aí a Margarida, quer dizer, isso daí você vê, tem um determinado momento que é o momento da humilhação. Aí depois tem um outro momento que é o momento em que ela tem visões de que ela é assim, a figura mais importante do mundo. Entendeu? É, esse jogo de opostos, assim, de extremos opostos entre humilhação e depois importância e responsabilidade, né, ele está implicado nessa psicologia complexa, né, da cabeça do místico. Tá? Isso é um ponto interessante para estudos psicológicos, propriamente ditos. Né? E aí é interessante porque a Margarida ela treme diante dessa mensagem comum e pede a Deus para conferir o dom a outra pessoa. Enfim, aí ela entra em crise com essa mensagem
até que depois de um tempo ela acaba aceitando o papel de corredentora. Então, essa crise, ela faz parte, inclusive, desse estado de abjeção, desse estado de humilhação e etc. E tal, né? Então, esse sofrimento ele não é visto como algo muito problemático, né? As outras pessoas que condenavam a Margarida, ela não via com maus olhos as pessoas, ela via como uma oportunidade para ela se humilhar também, né? Então, se xingavam ela, diziam: ah, essa mulher é louca, pirada, maluca, né? Tá enlouquecida e tal. Isso para ela era um fator positivo, entendeu? Para a busca dela. Bem, então você tem nela esses elementos: interiorização da dor, né? Abissus humilitatis, o abismo da pobreza, o abismo da humilhação e depois o abismo da bonança, né? Você tem esse processo de autoesvaziamento e depois a entrada do místico como corredentor. Tanto esse paradoxo do extremo da humilhação e o da elevação, e, finalmente, a ideia do místico como corredentor vai ser muito importante para a mística posterior. As místicas beguinas elas vão reproduzir esse motivo. Agora eu vou parar esse vídeo. Esse é o segundo vídeo sobre mística do século XIII. Agora eu vou para o terceiro.